O Rio Verde corre serenamente pelo estado de Washington, uma fita de vida que atravessa uma paisagem pitoresca. Mas sob a sua superfície tranquila, esconde-se uma escuridão, uma lembrança arrepiante dos horrores que se desenrolaram nas suas margens. O assassino do Rio Verde, como ficou conhecido, aproveitou-se dos vulneráveis, deixando para trás um rastro de vidas destruídas e perguntas sem resposta. O seu nome é Gary Ridgway, e os seus crimes continuam a assombrar o noroeste do Pacífico e muito além. Esta é a história de um monstro que andou entre nós, um homem cuja capacidade para o mal parecia ilimitada. É uma história de perda, dor e da busca incessante por justiça. É uma história que ficará para sempre gravada nos anais dos crimes reais, uma lembrança da escuridão que pode residir no coração humano. Esta não é apenas uma história sobre um assassino. É uma história sobre as vítimas, aquelas cujas vidas foram tragicamente interrompidas. Lembrar-nos-emos dos seus nomes, dos seus rostos, das suas histórias. Honraremos a sua memória procurando entender como tal maldade pôde ocorrer e trabalhando para evitar que volte a acontecer. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mundo sombrio de Gary Ridgway, o assassino do Rio Verde. Mas esteja avisado, caro espectador, pois esta não é uma jornada para os fracos de coração. O caminho à frente é pavimentado de tristeza, raiva e a constatação arrepiante de que os monstros existem, escondidos à vista de todos. Gary Leon Ridgway nasceu a 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, Utah. A cidade, com suas ruas tranquilas e montanhas ao fundo, parecia um lugar improvável para o nascimento de um dos mais notórios serial killers da América. Mesmo na infância, houve vislumbres de escuridão, sombras cintilantes que indicavam o monstro em que se tornaria. Ele era uma criança que preferia a solidão, muitas vezes brincando sozinho em cantos escuros da casa. A sua educação foi problemática, marcada por uma vida familiar volátil e relações tensas. As brigas constantes entre seus pais criaram um ambiente de instabilidade e medo. A sua mãe, uma figura dominadora e emocionalmente abusiva, teve uma presença marcante na sua vida. Ela frequentemente o humilhava e o criticava, deixando cicatrizes emocionais profundas. Aqueles que conheceram Ridgway quando menino, descreveram-no como calado e introvertido, um solitário que lutava para se conectar com os outros. Ele era muitas vezes alvo de bullying na escola, o que só aumentava seu sentimento de isolamento. Ele lutou contra um problema de enurese que persistiu até a adolescência, uma fonte de vergonha e ridículo que alimentou ainda mais o seu isolamento. As noites eram especialmente difíceis, acordando frequentemente em lençóis molhados e temendo a reação de sua mãe. Houve também incidentes perturbadores de crueldade contra animais, um prenúncio arrepiante da violência que mais tarde infligiria às vítimas humanas. Esses atos de crueldade eram um grito silencioso de sua mente perturbada. Um incidente particularmente perturbador envolveu um gato. Este evento marcou um ponto de virada na sua infância, revelando a extensão de sua crueldade. Ridgway, mal um adolescente na época, atraiu o felino inocente para uma área arborizada perto de sua casa. Ele sabia que ali, longe dos olhos curiosos, poderia dar vazão aos seus impulsos mais sombrios. Lá, escondido, esfaqueou o animal repetidamente, obtendo um prazer perverso com a sua dor e sofrimento. Este ato de violência gratuita foi um sinal claro de sua crescente desumanidade. Este ato de crueldade gratuita, longe de ser uma brincadeira de criança, revelou uma perturbação profunda dentro dele. A frieza com que ele executou o ato era alarmante. À medida que Ridgway crescia, o seu fascínio pela violência e pela morte apenas se intensificava. Ele passava horas lendo histórias de crimes, absorvendo cada detalhe macabro. Ele ficou obcecado com os detalhes horríveis de assassinatos, debruçando-se sobre relatos de jornais e até visitando cenas de crime. A sua mente estava cada vez mais consumida por pensamentos sombrios. As sementes de uma obsessão aterradora estavam a criar raízes, uma obsessão que em breve floresceria numa realidade horrível. O jovem Ridgway estava se transformando, e o mundo logo conheceria a extensão de sua escuridão.
A idade adulta não trouxe alívio da turbulência que assolava o mundo interior de Gary Ridgway. Desde jovem, Ridgway lutava contra impulsos sombrios e pensamentos perturbadores que o acompanhariam por toda a vida. Os seus relacionamentos com mulheres foram marcados por instabilidade e violência. Ele parecia incapaz de manter uma relação saudável, e os conflitos eram uma constante em sua vida doméstica. Ele casou-se 3 vezes, cada união terminando em acrimônia e acusações de abuso. As suas tentativas de construir uma vida familiar normal falharam repetidamente, deixando um rastro de dor e sofrimento. As suas esposas descreveriam-no mais tarde como controlador, possessivo e propenso a ataques de fúria. Ridgway não conseguia esconder a sua verdadeira natureza, e a violência emocional e física tornava-se evidente. Ele buscava consolo no abraço fugaz de prostitutas, frequentando os bairros mais degradados de Seattle, onde acreditava que poderia satisfazer os seus desejos obscuros impunemente. Ridgway desenvolveu uma obsessão por essas mulheres, vendo nelas uma forma de escapar de sua própria miséria. Foi neste reino sombrio que os impulsos assassinos de Ridgway encontraram a sua primeira válvula de escape. Ele começou a caçar suas vítimas nas sombras, onde acreditava que ninguém notaria suas ações. As mulheres que ele visava eram frequentemente marginalizadas e esquecidas. Os seus desaparecimentos mal eram notados pela sociedade. Ridgway sabia que essas mulheres eram vulneráveis e que a sociedade não se importaria com o seu desaparecimento. Eram filhas, mães, irmãs, amigas, mas para Ridgway eram meros objetos para satisfazer os seus impulsos distorcidos. As famílias dessas mulheres viviam em agonia, sem saber o destino cruel que as aguardava. Ele via-as como descartáveis, as suas vidas insignificantes. Para Ridgway, essas mulheres não tinham valor, e ele as tratava com uma frieza assustadora. A sua primeira vítima conhecida foi Wendy Lee Caulfield, uma jovem fugitiva que desapareceu das ruas de Seattle em julho de 1982. Wendy era apenas uma adolescente, tentando encontrar seu caminho em um mundo cruel. O seu corpo, com os sinais reveladores de estrangulamento, foi encontrado semanas depois no Rio Verde, a sua identidade desconhecida por vários anos. A descoberta do corpo de Wendy foi um presságio do horror que estava por vir. A descoberta causou ondas de choque na comunidade, mas foi apenas o começo de um reinado de terror que duraria 2 décadas. A comunidade de Seattle estava prestes a enfrentar um pesadelo prolongado. À medida que o número de vítimas aumentava, um padrão arrepiante emergia. Ridgway tinha um modus operandi claro, e a polícia começou a perceber a gravidade da situação. As vítimas, quase todas mulheres jovens envolvidas em prostituição ou uso de drogas, foram encontradas mortas dentro ou perto do Rio Verde, os seus corpos frequentemente colocados em posições degradantes. Ridgway parecia ter um prazer doentio em humilhar suas vítimas, mesmo após a morte. O assassino, ao que parecia, sentia um prazer perverso em humilhar as suas vítimas mesmo na morte. Ele deixava os corpos em posições que refletiam seu desprezo por elas. O medo apoderou-se da área de Seattle quando se percebeu que um predador em série estava à solta. A cidade vivia em constante estado de alerta, com a população temendo quem poderia ser a próxima vítima. As vítimas de Gary Ridgway não eram apenas números num relatório policial. Elas eram muito mais do que estatísticas frias e sem rosto. Eram pessoas reais com vidas, amores e sonhos. Cada uma delas tinha uma história única e um futuro que foi cruelmente roubado. Havia Marcia Chapman, um espírito livre que adorava dançar e sonhava em abrir um salão de cabeleireiro. Ela era conhecida por sua alegria contagiante e seu desejo de fazer os outros se sentirem bonitos. E Opal Mills, uma artista talentosa que buscava consolo no seu bloco de desenho. Seus desenhos eram uma janela para sua alma, um refúgio onde ela podia expressar suas emoções mais profundas. E Carol Christensen, uma mãe dedicada que trabalhava incansavelmente para sustentar o seu filho pequeno. Ela era o pilar de sua família, sempre colocando as necessidades dos outros antes das suas. Cada vítima tinha uma história para contar, uma vida que importava. Elas eram filhas, irmãs, mães e amigas, cada uma deixando uma marca indelével nas vidas daqueles que as conheciam.
Mas as suas histórias foram tragicamente interrompidas por um homem que as via como nada mais do que objetos para serem usados e descartados. Ele não via suas humanidades, apenas suas vulnerabilidades. Os seus rostos, antes cheios de vida e promessa, agora olhavam fixamente de cartazes de pessoas desaparecidas. Uma lembrança assustadora da depravação do assassino. Cada cartaz era um grito silencioso por justiça. As famílias das vítimas ficaram a braços com uma dor e perda inimagináveis. A ausência de seus entes queridos deixou um vazio que nunca poderia ser preenchido. Agarraram-se à esperança, rezando pelo regresso seguro dos seus entes queridos, apenas para ver as suas esperanças frustradas contra as rochas da realidade. Vigílias à luz de velas e orações tornaram-se uma constante em suas vidas. A dor da sua perda foi agravada pela natureza horrível dos crimes e pelo conhecimento de que os seus entes queridos tinham sofrido nas mãos de um monstro. A brutalidade dos atos de Ridgway deixou cicatrizes profundas na comunidade. O reinado de terror do assassino do Rio Verde deixou uma marca indelével na área de Seattle. Locais que antes eram considerados seguros tornaram-se sinônimos de medo e tragédia. O medo e a suspeita permearam a comunidade. As pessoas começaram a olhar umas para as outras com desconfiança, e a sensação de segurança foi irremediavelmente abalada. As mulheres, particularmente aquelas envolvidas em prostituição, viviam com medo constante, sem saber se seriam a próxima vítima. A sombra do assassino pairava sobre elas, tornando cada passo uma aposta com a morte. A polícia, sob imensa pressão para apanhar o assassino, trabalhou incansavelmente, seguindo todas as pistas, por mais pequenas que fossem. Cada nova pista era uma esperança renovada de que a justiça seria feita. A caça estava em andamento. A determinação das autoridades em capturar Ridgway era inabalável, e a comunidade esperava ansiosamente pelo dia em que o terror finalmente terminaria.